Olá, olá, turma, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje é dando seguimento aí ao nosso material sobre o processo de colonização. A aula anterior foi sobre a colonização espanhola na América, e nossa aula de hoje é sobre a colonização portuguesa na América. Eu queria trazer de volta uma coisa que eu conversei com vocês na aula anterior, mas é muito válido estar falando isso aqui também, tá certo? Alguns de vocês ainda vem o processo de colonização, ou melhor, muitos ainda, quando se vai estudar colonização, muito se fala de, como posso colocar para vocês aqui, de Brasil, Brasil colônia, tá? Esse é um termo que está entrando em desuso também, eu falei isso na aula anterior, mas a gente tem que sempre estar voltando a isso para ser quebrado, tá? Nessa época não se falava em Brasil propriamente dito como um estado. Isso aí é uma coisa que vai se desenvolver principalmente com a independência, tá? Até lá, a terra, o território vai ter diversos nomes diferentes, tá bem? Então, lembrem-se disso. Quando a gente fala nesse período, estamos falando da América Portuguesa ou da colonização portuguesa aqui na América. Tranquilo? Então, a nossa aula de hoje ela vai estar em cima desse tema e vai ser uma coisa muito simples, porque em aulas futuras é que eu vou estar me aprofundando mais na questão da escravidão, em outras aulas eu vou estar tentando aprofundar mais na questão da economia, do comércio. A aula de hoje ela é mais para a gente entender aí a colonização portuguesa, esse dado mais específico, essa ideia mais centralizada, tá? Na próxima aula, se a memória não me falha, a gente vai fazer uma pequena análise aí sobre as colonizações francesas e inglesas na América, que é uma aula super rápida, e depois a gente entra com os holandeses. E aí, para fechar, eu vou trazer toda essa questão da sociedade colonial, principalmente aí na América Portuguesa, tá? Que é um tema que requer uma certa discussão, eu deixo ele mais para o fim. Tá bem, turma? Então, seguindo com a aula, ok? É, por volta de 1500, vai se haver uma intensificação do processo de colonização aqui, tá? Muitas pessoas colocam essa data como sendo o descobrimento. Eu preciso reforçar para vocês uma coisa que já foi falado antes. Já havia investidas no território muito antes de 1500, tá? Datadas ali da metade para o fim do século XV. No início do século XVI é que a gente vai ter uma intensificação desse processo, porque se via a possibilidade de lucro aqui nessa região, ou melhor, nas Índias ocidentais, como alguns chamavam na época. Então, antes disso, não se fazia tanto, mas quando a gente pega a partir do início do século XVI, a gente percebe uma intensificação nesse processo de colonização do território. Tá? É, a, a, a viagem de Pedro Álvares Cabral, ela é uma delas porque vai ter essa função de registrar, catalogar algumas coisas. Mas existiram outras missões depois que tinham também essa função de reconhecimento do território e também de proteger o território contra investidas de piratas e de corsários franceses e outros grupos, tá? É, uma coisa que é interessante, isso aí é algo falado na bibliografia tradicional, que mesmo com o Tratado de Tordesilhas assinado e a divisão das terras entre Espanha e Portugal, muitos reis ainda continuaram tentando fazer algumas investidas por aqui. Se fala, existe até alguns dados interessantes sobre isso, que se diz que o rei da... Eu acredito que eu já tenho até comentado isso com vocês. Que o rei da França disse que gostaria de ver, de uma forma bem irônica, claro, né? Um atestado de Adão ali que provasse que essas terras pertenciam a Portugal e Espanha, para que ele realmente fosse impedido de tentar algumas investidas no território. Mas, enfim, isso aí já é outra situação que cabe a outro momento, a outra discussão, tá? Então a coroa portuguesa ela vai começar a se preocupar também com a vigia desse território. Um dos primeiros produtos a serem explorados na região vai ser o pau-brasil, tá? É uma madeira que vai ser utilizada pelos portugueses por causa da sua coloração, de uma tintura vermelha para tecidos. É uma cor muito apreciada porque ela transmite, o vermelho ele transmite uma sensação de poder, de força, muito quista ali pelos europeus, tá bem? Algumas pessoas, isso é um ponto de divergência, tá? Atribuem até ao nome Brasil, o termo pau-brasil mesmo, ao nome do nosso país. Existem algumas divergências, mas
Uma coisa que era da época, por exemplo, o termo brasileiro. O termo brasileiro ele existia desde o período colonial como uma representação daquele pessoal que trabalhava com o pau-brasil. Então o cara que traficava pau-brasil, né, ele era o brasileiro, era o cara que levava madeira, levava o pau-brasil ali para a Europa. Mas isso é uma particularidade aí da discussão, né, que requer outras coisas. O Dom Brasil, muita gente fala que é indígena, mas está errado, tá? Algumas pesquisas mostram aí que a palavra, o termo Brasil, ele tem uma origem celta, de algumas lendas celtas que falam de uma terra de cor, uma terra de belezas naturais, sabe? Então, a ideia de um Brasil ela vai ser construída muito depois. Mas, seguindo, um fato importante aí sobre esse período é a relação entre os nativos e os portugueses. É, Inicialmente, a gente tinha trocas que eram realizadas ali entre os portugueses e os indígenas, escambos, trocas de machadinhas, né, presentes. Isso favoreceu a aproximação ali entre os indígenas e os europeus. Alguns chegaram até a morar entre os indígenas, como é o caso de Caramuru e outros, tá? Que acabaram se mantendo relações com as indígenas e ficando, constituindo família, tá? Mas realizando algumas missões, ou melhor, tendo até miscigenação aí nesse processo, tá certo? Seguindo na discussão, esse é um processo inicial. Isso acaba fazendo com que se ampliasse a exploração do pau-brasil, da madeira, e expandisse mais ainda essa como posso colocar para você, essa interferência do europeu naquela cultura. O contato ele vai se ampliar e a gente vai começar a perceber tentativas de escravizar os indígenas para o trabalho, é, catequizar, todas as maneiras de que buscavam meio que euro, europeizar o nativo, trazer ele para aquela cultura europeia. Tá? Isso é uma falha, hoje em dia a gente percebe isso, mas se a gente for fazer uma história, analisar a história da Europa, principalmente nesses processos de colonização, a gente sempre vai perceber que o europeu ele vai ter aquela visão de que ele é um padrão a ser seguido. Isso é um problema, né, porque aí a gente acaba como posso colocar para vocês aqui, desrespeitando a existência de outras culturas, não vendo a diversidade que tem no mundo e isso acaba partindo de um centralismo, não sei se essa palavra existe, mas eu vou usar aqui, de achar que você é o ideal e não é assim. O mundo é completo de diferenças, as pessoas são diferentes, o jeito de se ver as coisas são diferentes e essas diferenças elas precisam ser respeitadas, tá? Mesmo que você não aceite, mas cada qual ele tem seu espaço e a gente tem que respeitar esses espaços, porque a partir daí a gente vê uma destruição dos maiores genocídios da história. Milhares de indígenas acabaram sendo mortos por causa de doenças trazidas pelos europeus, né, além de outros conflitos. Muitos nativos eles é, realizaram ali sua resistência fugindo para o interior. Vão ser os chamados tapuias, né, ou os bárbaros, como alguns colonizadores chamavam, que eram esses indígenas que iam para o interior mais agressivos. Né. Outros se rebelaram e além de outras formas de resistência, como invadir alguns engenhos, fazendas, depois queimar, quebrar tudo. Então são várias formas de resistência que os indígenas tiveram aí contra esses europeus com o passar dos anos. As guerras entre os indígenas e o colonizador elas foram intensas, além do conflito contra outros povos. Né? Existia uma história que ela foi muito vinculada por alguns materiais dizendo que o indígena era preguiçoso. Fachada, tá? O que a gente precisa entender é que o indígena ele não trabalha para produzir excedente, para comercializar, coisa que o europeu fazia. O trabalho indígena é um trabalho de subsistência, ou seja, ele vai pescar para comer, ele vai plantar para comer. Então, ele só vai recolher aquilo que serve para ele se manter, não o europeu, que produzia excedente para vender, para lucrar com isso. Então, são visões de mundo muito diferenciadas e a gente vê esse choque muito claramente dentro desse período, tá? É, Como é que funcionava a colonização? Como ela iniciou? Um dos primeiros mecanismos da colonização foram as feitorias. Era um interposto comercial, onde geralmente as embarcações paravam para abastecer, paravam para descarregar produtos e também para levar produtos, inclusive troncos de pau-brasil. Era um interposto ali entre as bases, tá? Além de estar recolhendo, como posso colocar aqui para vocês,
além de estar recolhendo impostos e outras coisas, tá? As feitorias vão ser uma das primeiras formas ali de administração, além de uma forte função militar, protegendo o território contra invasões. Tanto que as feitorias eram colocadas próximo ao litoral em regiões estratégicas que pudessem servir ali de contato com embarcações e vindas da Europa. Em 1530 a gente vai ter uma intensificação ainda desse processo com as missões de Martim Afonso de Souza, que vai estar vindo para cá a pedido de Dom João III, rei de Portugal na época, que com medo dessas investidas e de perder o território para outros povos, ele vai estar buscando intensificar o processo de colonização. Os espanhóis já tinham ali suas estruturas e Portugal já estava bem atrasado com relação a isso. Então, com o objetivo de colonizar mais fortemente, essa missão vai estar vindo com o objetivo de aumentar a vigilância sobre o território contra invasões de outros povos e ampliar o conhecimento sobre a região, catalogar outras coisas e implementar uma forma de governo, tá? Martim Afonso de Souza ele vai montar uma das primeiras vilas aqui no país, ou melhor, na colônia, né, e vai ter todo um desenvolvimento a partir da sua missão, tá? E a gente vai estar vendo outras formas administrativas também, como as capitanias hereditárias. Em 1534, o rei de Portugal ele vai doar parte de terra para alguns capitães, né, que serviram nas guerras de conquista e outras coisas, com a função de tentar cuidar do território, de manter uma administração mais direta ali sobre as terras, né? Isso tinha uma obrigatoriedade porque eles queriam que as terras fossem produtivas. A função era essa, tornar o território um território produtivo, achar alguma forma de estar se desenvolvendo. Só que a gente tinha um problema. Muitos dos capitães donatários que receberam essas terras nunca vieram para cá. Tinham suas riquezas na Europa, não tinham para que vir para a colônia. É uma viagem cansativa, perigosa, não se sabia muito se daria certo ou não. Então não se via tanto desejo por parte da maioria dos donatários que receberam esse território de vir para cá. Por isso que se diz que as únicas capitanias que vão estar prosperando vão ser a de Pernambuco e a de São Vicente. Né? As outras não. Que, por sinal, né, são pertencentes ao mesmo donatário. É uma particularidade aí dessas terras. Outros donatários que vieram sofreram com algumas outras situações, como, por exemplo, ataque de indígenas, conflitos indígenas no território e tantas outras coisas. Tá? E acabava fazendo com que não desse para estar mantendo ali a capitania. Os donatários eles tinham plenos poderes, então eles podiam criar leis, punir contra crime, podiam fundar vila, podiam doar terra para outras pessoas, como era o caso das Seis Marias, que eram lotes de terra que o donatário, o capitão donatário, o cara que era dono da capitania, repassava para a família e eles tinham a função de tornar aquele território produtivo, desenvolver algum tipo de agricultura. As Seis Marias foram muito implementadas em algumas das capitanias, fazendo com que elas prosperassem bastante também com isso, tá? Talvez alguns de vocês estejam vendo esse mapa das capitanias hereditárias aí e estejam achando estranho. Mas algumas pesquisas recentes, principalmente alguns materiais de Jorge Pimentel Sintra, têm mostrado que o desenho original das capitanias que a gente conhece, ele foi mal pensado. Tá? Se for parar para analisar como posso colocar para vocês, as cartas de época mesmo, as cartas de doação do território, vai se perceber que aquela marcação ela estava seguindo alguns parâmetros que não condiziam tanto com a realidade. Seria as capitanias divididas mais ou menos dessa maneira que vocês estão vendo aí. Claro que são estudos que estão sendo desenvolvidos, essa pesquisa de Sintra mesmo é de 2017, tá? De reavivamento aí das capitanias. Vale a pena dar uma pesquisada, tá? Seguindo sobre ainda com a administração, o rei ele vai perceber que foi um fracasso as capitanias e em 1549 ele vai instituir o governo geral. E a primeira administração do governo geral vai ser um carinha chamado Tomé de Souza, que vai estabelecer a capital ali em Salvador. O que seria um governo geral? O governo geral ele teria poderes sobre a terra quase tal qual o rei, seria uma representação direta da coroa na colônia. Então, a comitiva de Tomé de Souza ela veio recheada de várias outras profissões, carpinteiros, marceneiros, arquitetos, porque se queria mesmo desenvolver a colonização e ampliar outros setores que pudessem ajudar aqui no território. E para isso vão ser criados outros cargos para auxiliar, como o de ouvidor-mor, para cuidar da justiça, o capitão-mor para a defesa, o procurador-mor, responsável pelos impostos.
o governo geral não se fecha em Tomé de Souza, a gente vai ter outros também, como de Eduardo da Costa e Mendes Sá, tá? Alguns responsáveis até pela expulsão dos franceses aqui, no caso da França Antártica, que é outro material que a gente vai discutir posteriormente. Em alguns momentos da história, o governo geral vai ser dividido entre norte e sul, mas vai se ver que isso não é tão quisto assim e se volta a um sistema original. Mas aí já é outra discussão, tá? A gente também vai ter como órgão menor, mas não menos importante, as câmaras municipais, que eram órgãos menores, mas que tinham a função de julgar crimes, estabelecer reformas, e era um órgão de importante necessidade, porque mantinha um certo controle ali dos pequenos espaços urbanos que se formavam na colônia, se é que eu posso falar urbano, né? Quem administrava essas câmaras eram os chamados homens bons, ou seja, proprietários de terra, pessoas ricas. Futuramente, a gente vai ver já bem, quase século XVIII, esse nome aí de homem bom sendo transformado ali para vereador, mas aí já é outra realidade. E aí não cabe se prolongar na discussão, tá? Atividadezinha para vocês, coisa pouca, tá pessoal? Faça uma pequena leitura desse material e responda essa questãozinha sobre os indígenas. Não é nada de outro mundo. Qualquer coisa estamos aí, entre em contato e valeu!